Muito bem, gente. Resolvendo aqui mais uma questão de matemática do Colégio Pedro II para ingresso no 6º ano. Diz o seguinte: um carpinteiro foi contratado para alterar o formato de uma mesa quadrada, aumentando o número de lados. Ele decidiu cortar o tampo da mesa procedendo da seguinte forma: ele marcou 2 pontos em cada lado da mesa, dividindo-a em 3 partes iguais. Retirou os 4 cantos da mesa, utilizando como referência as marcações feitas. Que fração do tampo da mesa correspondente à área retirada? Muito bem, lendo assim, é bem complicado saber o que é que ele está pedindo, né? Mas vamos ver aqui, passo a passo, para saber do que ele está falando. Ele diz o seguinte: que ele pegou um tampo de mesa, como esse aqui, um tampo de mesa quadrado, e que ele quis aumentar os lados da mesa. Vendo que aqui ele tem 4 lados, e no final ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Como é que ele fez isso? Ele marcou 2 pontos na lateral de cada lado para dividir, separar em 3 pedaços. Ou seja, fazendo 2 pontinhos aqui na lateral, você vê que ele dividiu a mesa em 3 pedaços. 1, 2, 3. E ele fez isso para todos os lados. Significa que ele dividiu a mesa em vários quadradinhos. Quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos aqui. Se ele dividiu a mesa em 9 quadradinhos, ele retirou essa parte aqui, ó. Ele retirou a parte branca aqui. Muito bem, ele quer saber a fração que foi retirada. Qual foi a fração que foi retirada? Bom, quando a gente fala de fração, a gente sabe que no denominador, que é o número da parte de baixo, entra sempre o total do que a gente está trabalhando. O total está aqui. O total são 9. Muito bem, o total são 9. E quantos pedaços ele tirou? Aí você conta 1, 2, 3, 4 e marca aqui 4 nonos e erra. Mas por que está errado? Porque se você perceber, essa mesa aqui está sendo dividida em quadradinhos aqui, e o que ele tirou foi só esse pedacinho aqui, ó. Ou seja, a metade de um quadradinho. Se essa pontinha representa a metade de um quadradinho, se eu juntar esses 2 quadradinhos aqui, essas 2 metades, eu formo um quadradinho. Juntei essa metade com essa metade e formei um quadradinho. O que eu tirei, na verdade, foi esse, mais esse. Eu retirei 2 nonos. Eu retirei aqui a letra A, 2 nonos. E se tratando de fração, uma coisa bem rápida aqui sobre fração é a seguinte: que existem alguns tipos de fração. Nós temos a fração própria, que é aquela onde a parte de cima é menor do que a parte de baixo. Temos as frações impróprias, que são aquelas frações onde o de cima é maior do que o de baixo. Temos as frações aparentes, onde eu tenho o 2 em cima e o 2 embaixo, por exemplo, e se eu dividir o de cima pelo de baixo, ela vira 1. Ela parece com fração, mas ela não é. E nós temos as frações mistas, onde eu tenho aqueles 2 inteiros e 1/3, por exemplo. E com relação às operações com frações, nós temos, por exemplo, a multiplicação de fração, que é a mais simples, porque a multiplicação de fração é feita multiplicando de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. A divisão de fração pode ser feita de 2 maneiras. Na divisão você faz o seguinte: mantém a primeira parte, troca o sinal de dividir por multiplicar e inverte a segunda parte. E aí você multiplica normalmente, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Ou você pode fazer direto, cruzando assim. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 1 é 2. Você cruza multiplicando. E quando você vai fazer
contas de mais e menos, você precisa fazer o MMC, né? Por exemplo, 1/2 mais 1/3, você precisa fazer o MMC. Mas você também pode fazer assim. Isso mais isso é igual a isso. Você pega essa parte de baixo e multiplica. 2 vezes 3 é 6, você bota 6 em todo mundo. E aí você cruza multiplicando. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 1 é 2, e aí você soma aqui em cima, que dá 5. O mesmo pode ser feito para a conta de mais e para a conta de menos. E isso é um pouco do que você precisa saber com relação à fração, que foi o que essa questão exigiu. E aí está mais uma questão resolvida.